Boa tarde, hoje estamos aqui para falar sobre a filosofia pós-moderna. A filosofia pós-moderna nasceu na segunda metade do século XX na França. Ela tem como objetivo de responder a várias perguntas, como por exemplo sobre a história, sobre a identidade, sobre o linguagem ou sobre a cultura também. La filosofia postmoderna nasceu na França e ela se inspirou muito a vários filósofos do passado, como por exemplo no Kierkegaard ou no Nietzsche, que foram dois importantes filósofos do século XIX. A filosofia postmoderna ela tem várias características importantes, como por exemplo o irracionalismo, ou também un'altra importante caratteristica da filosofia postmoderna è a impossibilidade de colocar a filosofia como em um princípio universal. Ou também un'altra importante caratteristica da filosofia postmoderna è o relativismo. O, o pensamento da filosofia postmoderna si basa na teoria crítica que considera os efeitos da ideologia da sociedade e da história na cultura. O postmodernismo é a teoria crítica que geralmente critica as ideias universalistas da realidade objetiva, da moralidade e da verdade, da natureza humana, da razão, do linguagem e do progresso social. Na introdução do trabalho, vamos apresentar agora Foucault, que acreditava que nas formas de poder que a humanidade foi seguindo, que é algo teoricamente para ele natural para o ser humano, ocorreram necessidades dos seres humanos de criar a imagem do normal, porque a partir do momento que eles têm raciocínios, você existe o normal, o correto e o não correto. Então, teria essa necessidade de divisão de duas partes. Então, por exemplo, é o que ele faz a comparação do que seria a loucura, do que seria o ser que ele é são, normal e saudável psicologicamente, o que não seria. Porque, por exemplo, ele chega a uma conclusão de que depende de tal época, tal pessoa vai ser considerada sã e outra não. Por exemplo, na antiguidade, reis, eles entravam em batalhas, eles sabiam que ia perder muitos homens, essas pessoas morriam, às vezes por motivos que não ia ser benéfico ao Estado em si e nem a nada, e essas pessoas eram consideradas sãs, então, tipo, com elas não tinha um problema. Hoje, se algo parecido acontece, você teria algo na mídia, você teria essa pessoa sendo investigada psicologicamente sobre se essa pessoa é boa ou não, ela não iria ser considerada boa. Então se tornou algo que dependeu do tempo, porque em determinado tempo as pessoas elas fazem uma coisa, em outra época elas não fazem mais isso, porque seja por um motivo econômico, por um motivo que seria mais barato ou sei lá, econômico mesmo de forma capitalista, porque se a pessoa ir pondo essa máscara de moralidade, por quê? Porque teve sempre essa necessidade de temos que ser um padrão assim agora. Ah, mas agora o normal é ser assim. Porque sempre, por exemplo, pessoas mais velhas, principalmente de gerações mais anteriores, socialmente, conforme teoricamente as coisas evoluem, você vê tais pessoas como mais, por exemplo, teoricamente preconceituosas, são mais violentas, acreditam em si em pensamentos violentos, não necessariamente são violentos, como método de coisa de, por exemplo, pais antigamente, muito mais antigamente, batiam nos filhos e isso era considerado normal. Hoje não é considerado algo normal, é considerado algo que gera problemas psicológicos. Então, tipo, o mundo em si ele varia o conceito do que seria uma pessoa normal e outra não normal. E que, por exemplo, psicólogos, eles seriam uma forma apenas de... Não seria um tratamento em si, eles poderiam ser apenas uma correção para dizer... ajeitar aquela pessoa do que ela deve agir em tal determinado período de tempo. Onde, por exemplo, talvez se existisse psicólogos que funcionassem realmente com estudo na Idade Média, uma pessoa que para eles ia ser sã e eles iam tratar teoricamente, ia ser muito diferente do como é hoje.
hoje, por exemplo, a gente tem uma visão de normal, mas no futuro pode ser outra coisa e, por exemplo, a gente, por exemplo, pode estar sendo preconceituoso por algo que que a gente vai acabar como espécie descobrindo lá na frente, vai descobrir os erros disso, vai mudar conforme isso. Então é sempre algo que deixa meio, não em si individual, mas algo aberto à discussão do que o certo e o que é errado, o que vai definir a ação do ser, sabe? Porque o ser não é completamente são, a gente não tem um aspecto geral do que é são realmente. Por exemplo, não é algo tão conclusivo pra gente o que uma pessoa sã, porque varia de época, como eu já disse. Então, tipo, você não tem definição realmente do que é são e o que não é são. Esse é um problema e algo que deve, de alguma forma, algum dia ser resolvido, mas ainda não se sabe como. Agora estarei fazendo uma apresentação sobre o filósofo Derrida, que acreditava principalmente na teoria que ele criou de desconstrução de uma estrutura, ao contrário da superestrutura que acreditava em outros filósofos. Derrida, ele tinha um termo específico que ele dava para coisas que aconteciam, por exemplo, na escrita, que é aporias. Que o que é isso? Que um texto em si, ele não é exatamente um termo que a gente, por exemplo, a palavra cavalo, a gente associa ao cavalo. Logo, seria o cavalo, o ser, existe o ser cavalo, que nomeou todos eles de cavalo, e por isso que a gente sabe. Para Derrida, um conceito existente é que não. É que, por exemplo, se eu digo a palavra eu vi um gato, você apenas viu um gato. A pessoa, ela em si, ela não vai saber diferenciar o que houve, porque o termo em si é amplo. Se alguém me interrompe no meio da frase quando eu estou falando, aquilo fica fora de contexto e sem sentido, a ponto da pessoa não entender do que eu estou falando ou de quem eu estou falando, do que exatamente, porque em si a palavra ela não define o objeto dessa forma. De, por exemplo, ele se definir o objeto não ser a palavra em si e vice-versa. O objeto não tem isso, ele simplesmente, a gente dá nome para ele, o nome dele a gente sugeriu, e essa sugestão do que a gente chama de nome, teoricamente teria que ser muito específico para você entender realmente um ser, porque por mais que você tenha, por exemplo, você tenha vários pinguins, exemplo, para diferenciar todos esses pinguins você não saberia. Num contexto de, é um pinguim em meio a vários outros animais, você distingue, mas quando você está numa ampla gama de pinguins, você não vai conseguir diferenciar nenhum e especificar para a pessoa entender de qual que ela está falando, do que ela está falando, do que ocorreu. Então, tudo precisa ser mais especificado. Derrida, o conceito de estrutura, de desconstrução da estrutura por si só é muito complexo e de difícil compreensão. Tanto que acredita-se que, por mais que tenha as interpretações das obras de Derrida e tudo que ele escreveu nos 4 livros que ele fez, que ele foi um filósofo muito importante, tanto que ele veio para o Brasil 3 vezes, em 3 ocasiões, uma em 95, e tipo, traz essa bagagem de complexidade porque simplesmente ele estava ali, ele intencionalmente era mais obscuro em questão de demonstrar o que ele acreditava e deixa tipo mais livre entendimento e não se impor aquele entendimento. Então é algo mais realmente mais obscuro, esse contexto da desconstrução da estrutura geral. Então, em vez de ter uma superestrutura, existe ainda uma superestrutura, mas ela ainda não é tão valorizada pelos esses efeitos mencionados. Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês, conhecido pelos estudantes também por sua versatilidade para citações na redação do Enem, compôs reflexões sobre a pós-modernidade e a sociedade de consumo, suas influências na vida, ética e valores e como as relações humanas se dão nesse contexto. Bauman estabelece linhas de pensamento que enxergam a liquidez das relações sociais pós-modernas, desenvolvendo o conceito de modernidade líquida, período, segundo ele, iniciado após a Segunda Guerra e mais perceptível a partir da década de 60. Ele nomeia o período anterior como modernidade sólida, em que as relações humanas eram caracterizadas por rigidez e solidificação e os pensadores tinham compromisso com a busca pela verdade. Os vínculos eram duradouros tanto entre as pessoas quanto com as instituições e prezava-se por cuidar da tradição. Em oposição a isso,
a modernidade líquida, advinda sobretudo após do capitalismo industrial, sobrepôs as relações econômicas às sociais e humanas, fragilizando então os laços entre as pessoas e com as instituições. Substituindo a lógica da moral, veio a lógica do consumo. As pessoas passaram a ser analisadas pelo que compram e possuem e não pelo que são, e o afeto também se tornou um item vendável. Sua teoria também denomina os relacionamentos humanos pós-modernos como conexões, que podem ser acumuladas em maior número, mas são superficiais o suficiente para serem facilmente desfeitas. O imperativo da modernidade líquida é a busca por prazer a qualquer custo, mesmo que objetificando a terceiros. Por isso, conexões numerosas e solúveis são mais vantajosas. Grande número de parceiros sexuais ou pseudo-amigos são ostentáveis, e o sexo deixa de ser um meio reprodutivo e um meio de compartilhar amor, confiança e emoções, cultura muito influenciada pela ética moral judaico-cristã, para se tornar apenas uma forma de prazer, e quanto menor o vínculo entre as partes, melhor. O pensador possui diversas obras que pautam essa liquidez enxergada na pós-modernidade. Tema explicitado inclusive em títulos como Modernidade Líquida, Amor Líquido sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, Vida Líquida, Tempos Líquidos, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, Medo Líquido, Mal Líquido, Vivendo num Mundo Sem Alternativas, Vigilância Líquida, A Cultura no Mundo Líquido Moderno, Nascidos em Tempos Líquidos, entre várias outras obras tecidas como uma crítica à modernidade com relações humanas tão fragilizadas enxergadas por Bauman. Por fim, entre algumas das célebres frases de Bauman, podemos aqui citar, abre aspas, não se pode escapar do consumo, faz parte do seu metabolismo. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. Desde o Paleolítico, os humanos perseguem a felicidade, mas os desejos são infinitos. As relações humanas são sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo possível de coisas. Frase de Bauman em uma entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia. E uma citação de seu livro Modernidade Líquida, sobre a fragilidade dos laços humanos. Abre aspas. A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. A segurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos.